Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta com o nosso curso Homilética, falando de Deus aos homens. A nossa aula de número 8. O tema dela é as divisões do sermão. E nós esperamos alcançar alguns objetivos através desses minutos que estaremos juntos ministrando esta aula. Acompanhe comigo na sua tela o que é que você deve ser capaz ao final desta exposição. Em primeiro lugar, nomear as 4 qualidades que determinam a unidade do sermão. Em segundo lugar, citar de memória as 4 perguntas lógicas que norteiam a preparação de um sermão. Terceiro, descrever em poucas palavras a importância da ordem nas divisões do sermão. Quarto, dizer em poucas palavras qual a relação das subdivisões com as divisões do sermão. Quinto, mostrar o objetivo de anunciar as divisões principais do sermão durante a pregação. O texto 1 da nossa aula fala sobre as qualidades das divisões. Ele terá suas divisões. Entretanto, isso precisa ser feito com um certo padrão de qualidade. O pregador, ele deve estar a todo instante buscando o aprimoramento do seu trabalho. E ele deve sempre perguntar o que posso fazer para conduzir a minha mensagem, a minha pregação ao sucesso. Essa é uma pergunta básica. De que forma poderemos melhorar o nosso trabalho enquanto pregadores? Quais são os requisitos básicos que as divisões do nosso sermão precisa ter? O que é que eu posso fazer para tornar o meu trabalho mais atraente, para tornar o meu trabalho mais efetivo enquanto pessoa que elabora e entrega sermões? Nós vamos destacar com você algumas qualidades básicas que precisam estar presentes nas divisões de todo o sermão. Vou colocar basicamente 4 qualidades. Em primeiro lugar, o sermão, nas suas divisões, precisa ter uniformidade. Essa é uma qualidade indispensável. O sermão, nos seus pontos, precisa ser uniforme. Eu não posso começar com um determinado assunto no primeiro ponto principal e então simplesmente debandar para um outro ponto completamente diferente. Isso não pode acontecer. Deve existir estreita relação entre o tema, entre o texto escolhido e entre cada um dos pontos principais que vou utilizar como base, como estrutura para o meu sermão. A minha mensagem, ela só terá coerência, ela só será bem-sucedida se ela for estruturada dentro dessa qualidade, isto é, ela deve ser uniforme. A segunda qualidade que as divisões de um sermão precisam ter é harmonia. É preciso haver uma relação harmoniosa entre os pontos principais do sermão. E estes juntos devem se harmonizar com o tema e também com o texto escolhido. Vocês já imaginaram uma música que não tivesse harmonia? Nós sabemos que harmonia é qualidade básica da música. Se não houver harmonia, será qualquer coisa menos música. Assim acontece com o sermão. Deve haver harmonia entre os pontos existentes, entre os pontos principais, entre os subpontos escolhidos para cada ponto. E estes devem se relacionar de forma harmoniosa com o tema escolhido e o texto escolhido. Quando não há harmonia, então o pregador não é bem-sucedido e o seu sermão, a sua mensagem, torna-se algo absolutamente desinteressante e confuso para quem está ouvindo. A terceira qualidade nas divisões do sermão é transição. O pregador deve tomar muito cuidado
ao passar de um ponto para o outro. Ele não pode fazer isso de uma forma abrupta. Ele não pode fazer isso quebrando a harmonia, quebrando a sequência, quebrando o vínculo existente entre um ponto e o outro. Deve haver uma ponte natural entre os pontos existentes no sermão. Desta forma, o pregador deve tomar cuidado sobre como ele passa de um ponto para o outro ponto. Nós já destacamos a estreita relação que deve haver entre os pontos. E esta estreita relação deve expressar, deve refletir a unidade presente naquela pregação. Entretanto, se não houver cuidado na transição, na passagem de um ponto para o outro, se isso não for feito de uma forma suave, de uma forma harmoniosa, isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que os nossos ouvintes percam a atenção no conteúdo da nossa pregação. Por último, as divisões do nosso sermão precisam ter pertinência. O que é que significa isso? Significa que os pontos precisam ter estreita relação entre si, eles precisam ser decorrentes um do outro, eles devem estar irmanados entre si. A unidade do sermão depende exatamente disso, que haja pertinência. E a palavra pertinência, nesse contexto, significa exatamente isso, a estreita relação entre as partes diferentes de um determinado sermão. As divisões de um sermão, elas só serão colocadas de uma maneira correta se houver pertinência entre as suas diferentes partes. O texto 2 da nossa aula fala sobre as 4 perguntas básicas de um sermão. Essas são que, porquê, como, que fazer. Elaborando essas perguntas e obtendo respostas, nós vamos ter os pontos para o nosso sermão. Essa é uma forma simples de se estruturar e de se dividir um determinado texto. A pergunta que, por exemplo, nos traz um cenário imenso de informações. E ela nos possibilita algumas coisas. Em primeiro lugar, ela nos permite uma definição do texto. Vamos supor que nós estejamos falando a respeito da morte de Jesus. A pergunta que, ela é significativa no sentido de definirmos o que é a morte de Jesus, o que ela representa para nós cristãos. A segunda coisa que nos possibilita esta pergunta é uma explicação do texto. Quando nós perguntamos o que é, nós estamos, ao mesmo tempo, pedindo ao nosso interlocutor que nos dê explicações a respeito do que ele está falando. Ao elaborar essa pergunta ao texto, nós estamos, então, em primeiro lugar, definindo o texto. Em segundo lugar, dando explicações a respeito do texto. Se o nosso tema é a morte de Jesus, nós vamos ter, então, que argumentar, dando explicações do que ela representa para aqueles que estão ouvindo a mensagem ou para aqueles que creem no nome de Jesus. A segunda pergunta que devemos fazer ao texto é por quê? E através dessas perguntas, nós levantamos uma série de informações a respeito do texto. Nós conseguimos provar as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos. Por exemplo, a pergunta por quê, direcionada ao tema da morte de Cristo, nos permite estabelecer provas para mostrar a realidade da morte de Jesus e a importância dela para a vida daqueles que creem em seu nome. Essa pergunta por quê é de fundamental importância, porque nos fornece as razões, nos fornece as provas e as explicações do significado do assunto que estamos abordando. A terceira pergunta, como, nos permite levantar a maneira, o modo,
os métodos utilizados dentro do contexto da passagem bíblica? É uma pergunta de fundamental importância, porque nos traz essas definições. Por exemplo, quando observamos Josué capítulo 1, nós percebemos que Moisés havia morrido e Deus estava chamando Josué para assumir a função daquele a quem Josué era servo. Mas nós percebemos na leitura do capítulo que Josué se sentia despreparado para assumir aquela missão. E então Deus conversa com ele, Deus faz algumas promessas a Josué, e no final daquele diálogo, Josué começa já a elaborar estratégias para atravessar o Jordão e tomar posse das terras e das cidades que estavam edificadas ali. Surge-nos então uma pergunta: quais foram os caminhos que Deus percorreu para modificar este estado íntimo de Josué? Ele se sentia despreparado, sem condições emocionais, sem ânimo para assumir aquela missão. Mas Deus produz uma grande mudança na sua vida e nós perguntamos exatamente isso: como foi que Deus realizou tamanha mudança na vida de Josué? Essa pergunta é de fundamental importância para a compreensão, para a explanação do texto sagrado. A última pergunta que precisamos fazer é: que fazer? E elaborá-la é de fundamental importância. Na verdade, a pergunta o que fazer talvez seja a pergunta mais importante dentro de todas essas. Esta é a parte principal do sermão. É a parte da aplicação. O pregador utiliza-se dessa pergunta, que fazer, para desafiar os seus ouvintes a assumir os compromissos da mensagem que ele acabou de pregar. Ele desafia os ouvintes a praticar os pontos do conteúdo da sua pregação. Elaborá-las é de fundamental importância. O texto 3 da nossa aula tem como título A Ordem das Divisões do Sermão. No que diz respeito à ordem da divisão dos sermões, nós gostaríamos de classificá-las de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, existe a divisão lógica do sermão. Através dessa divisão, é possibilitado ao pregador ficar dentro do assunto que ele escolheu pregar. Às vezes, está expondo diversos sermões de uma vez só, porque não há uma única direção para o seu raciocínio, para o desenvolvimento da mensagem que ele está pretendendo entregar. Nessa divisão lógica, isso não é possível, porque o pregador fica preso dentro do propósito, dentro do objetivo que ele escolheu para a sua mensagem. Em segundo lugar, existe a ordem cronológica na divisão dos sermões. E nós nos utilizamos de algarismos romanos, nós nos utilizamos de algarismos arábicos e, às vezes, nos utilizamos de letras para indicar os diferentes pontos de um sermão, de uma mensagem. Existem 3 formas básicas de organizarmos o nosso sermão, 4, 5 pontos principais, eles serão indicados através de algarismos romanos. Os subpontos serão indicados através de números arábicos. E as divisões dos subpontos serão indicados através de letras. Você tem aí no seu manual, na página de número 103, um exemplo do que estamos falando. Você percebe aí, na parte superior do esboço dessa mensagem, o tema, na margem direita, o texto a ser escolhido, um pouco abaixo, na margem esquerda, a introdução, e depois toda a estrutura do sermão a ser desenvolvido. Você tem aí o primeiro ponto principal colocado em algarismo romano, depois 3 subpontos colocados em algarismos arábicos e um subponto colocado com a letra A. Depois você tem o segundo ponto principal, seguido de 3 subpontos em algarismos arábicos e, por último,
um algarismo romano indicando o terceiro ponto principal e 2 subpontos indicados por algarismos arábicos. Esta é a maneira mais utilizada para se organizar o sermão cronologicamente. O texto 4 da nossa aula tem como título o número de divisões do sermão. Quantos devem ter a nossa pregação? Quantos subpontos? Quantas subdivisões dos subpontos? Não há um número fechado, mas é de bom senso que sigamos algumas regras. Você se lembra que no nosso texto anterior estávamos falando das perguntas chaves que o estudante da Bíblia, que o pregador, precisa elaborar para o texto. E colocamos ali basicamente 4 perguntas. Isso já é um indicativo para nós de quantos pontos principais o nosso sermão deve ter. Aconselha-se que ele tenha 4 pontos principais. Eu acredito que com 4 pontos poderemos estabelecer, poderemos trazer ricas aplicações, poderemos trazer abundância de conhecimento da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, abençoar a vida dos nossos ouvintes. Não creio que precisamos mais do que isso. É claro que esta não é uma regra inflexível, mas, basicamente, fazemos uso de 4 pontos principais na elaboração do nosso sermão. E quanto aos subpontos? Quantos colocaremos nos nossos pontos principais? Tudo depende da nossa necessidade de explanação, da nossa necessidade de explicação do texto. Alguns sermões têm 2 subpontos, outros têm 3, outros 4, outros 5 subpontos dentro de um ponto principal. A verdade que fica para nós é que tudo depende das nossas necessidades, tudo depende do tipo de texto escolhido, tudo depende do tipo de sermão que está sendo entregue. Dependendo da sua complexidade, nós vamos aumentar o número de subpontos para que sejamos bem-sucedidos no nosso trabalho de exposição da palavra de Deus. É preciso destacar que o pregador deve primar pela lógica, pelo relacionamento íntimo entre os subpontos e os seus pontos principais. Deve haver toda subordinação dos subpontos com o seu ponto principal. Somente assim a mensagem terá coerência e será bem-sucedida ao sair dos lábios de quem a entrega. O ponto 5 da nossa aula tem como título o anúncio das divisões do sermão. É preciso que o pregador, é claro, esteja bem preparado no trabalho de exposição da palavra de Deus. Ao desenvolver a sua mensagem, o pregador deve anunciar os pontos que compõem a mesma. Por uma razão elementar, os ouvintes precisam saber os caminhos que o pregador vai percorrer ao desenvolver determinado assunto. O anúncio desses pontos é que possibilitará ao ouvinte detectar, definir onde o pregador pretende chegar. Desta forma, o anúncio dos pontos da pregação é de fundamental importância. Entretanto, o pregador pode fazer isso de maneira diferenciada. Em primeiro lugar, ele pode simplesmente, na introdução da mensagem, dizer os pontos que compõem a mesma. Em determinados sermões, isto é muito interessante, porque na apresentação, isto é, na introdução, ele já dá todos os pontos do esboço que ele traz. Isso permite o ouvinte a uma visão panorâmica do que vai ser pregado, do que vai ser anunciado a partir daquele momento. Mas existem alguns sermões
em que não devemos apresentar todos os seus pontos logo na introdução. Por exemplo, se vamos desenvolver um sermão expositivo, fica muito complicado apresentar previamente todos os pontos que compõem esse sermão. Porque no sermão expositivo há um desenvolvimento natural dos fatos e o trabalho do pregador é trazer seus ouvintes para dentro da mensagem, para dentro dos argumentos e do raciocínio que ele está desenvolvendo a partir do texto escolhido. Frequentemente, fazemos uso das pregações de cunho doutrinário para, na introdução, já explanar os pontos que compõem aquele sermão. O pregador deve ter esse bom senso de discernir se é coerente, se é producente para ele apresentar todos os pontos do sermão logo na introdução ou não. A tarefa suprema do pregador não é apenas elaborar o sermão e entregá-lo sem critérios. Ele deve, acima de tudo, entregar uma mensagem que seja compreensível por seus ouvintes. Logo, o pregador é um indivíduo que facilita a compreensão e o entendimento dos seus ouvintes. Aliás, uma mensagem incompreensível não surtirá nenhum efeito positivo na vida daqueles que a ouvem. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha tido um excelente aproveitamento desses minutos que passamos juntos. Esperamos contar com você no nosso próximo encontro. Este é o nosso manual, você precisa adquiri-lo para um bom aproveitamento das nossas aulas. Deus te abençoe, até a próxima.